E aí pessoal, tudo bem? Bora fazer uns exercícios? Só que não é esse tipo de exercício aqui, né? Exercício de jump. Os exercícios que nós vamos trabalhar são exercícios de equação do segundo grau. Legal? Vamos lá então. Chega de música, bora estudar. Exercício número 1. Uma rede de concessionárias vende carros populares de um mesmo modelo. No início do ano passado, o gerente das concessionárias observou que, ao vender cada automóvel por R$20.000, ele consegue vender 4.000 automóveis por mês. O que nós temos aqui é a receita. Porque o que é receita? Receita é o preço unitário vezes a quantidade. Visando aumentar a receita obtida com a venda dos carros, o gerente decidiu aumentar o preço de cada automóvel. Então, olha só, ele vai aumentar a receita e, para isso, ele vai aumentar o preço de cada carro. Ó. Então, ele fala que a cada automóvel em R$300 a cada mês. O que ele não previu foi que a cada aumento mensal de 300, deixaria de ser vendido 40 automóveis. Então, não sei se ficou claro aqui, é o seguinte, a cada 300 que ele aumenta, ele diminui 40 automóveis. Então, por exemplo, se ele aumentar 600, se for para 600 o aumento, aqui cai 80. Ele segue uma proporção. No mês em que a receita mensal obtida com a venda desse carro for igual a 82.800.000, então cada automóvel será vendido por... É engraçado, mesmo com o aumento, ainda a receita ainda vai aumentar. Aumentou o valor do carro, diminuiu a quantidade de carros e mesmo assim a receita ainda subiu. Vamos ver a expressão então? Então vamos lá. Então a resposta para esse exercício é o seguinte. Primeiro nós temos a receita. O que é a receita? Preço vezes quantidade. E aí a receita inicial, que era 20.000 vezes 4.000. Isso dá 80 milhões. A receita inicial era essa. Muito bem. O que acontece? Aumenta a cada 300, por isso que tem esse X aqui, tá? A cada 300, não é que vai aumentar 300, é a cada 300. Por isso que é 300x. Ele diminui 40 automóveis, então 40x, porque ele segue a mesma proporção, ok? Fazendo uma distributiva aqui, nós temos uma equação de segundo grau. Menos 1.200x ao quadrado, mais 400.000x, mais 80 milhões. Lembra da receita? Receita tem que chegar a 83.880.000. Quer dizer, nós vamos substituir o x aqui, a receita, e vamos calcular o valor de x. Vamos lá? Substituindo e resolvendo isso aqui, quer dizer, passando para cá negativo, ele vai encontrar uma equação de segundo grau. Menos 1.200x ao quadrado, mais 40.000x, menos 3.880.000. Resolvendo o Bhaskara disso aqui, nós temos o x1 que vale 10 e o x2 que vale 970 sobre 3, ok? Só lembrando que no enunciado ele deu a raiz do delta, tá? O valor aqui ele deu a raiz dele. Então, dava para determinar o x1 e o x2, por isso que o x1 ele ficou um número inteiro, ok? E aqui vai ficar um número fracionário. O número fracionário não convém, tá? A gente quer saber número inteiro, x tem que ser um número inteiro. Então, a cada 10. Então, isso que significa o quê? Que o preço do carro de 20.000 vai passar a custar 20.000 mais 300 vezes 10. E isso dá um valor total de R$23.000. Então, o preço do carro passa de 20.000 para 23.000. Ok? Vamos para o próximo. Legal. Aqui nós temos uma equação, temos um desenho. Ele fala de uma pista retangular, ok? Então, é um exercício que envolve geometria com equação do segundo grau. É um exercício também que o Enem adora esse exercício. Então, uma pista retangular para caminhada mede 100 por 250. Então, está aqui 100 por 250. Deseja-se marcar um ponto P, conforme a figura. Então, está aqui o ponto P, de modo que o comprimento do percurso ABPA, vamos lá, ABPA, ele está falando desse caminho aqui, seja a metade do comprimento total da pista. Então, quem é o comprimento total da pista? É o perímetro, né? Então, o perímetro do retângulo é o comprimento total. Calcule a distância entre B e P. Então, ele quer saber
a distância de B até P, ok? Então vamos lá. Então, tá aqui o desenho novamente. Então eu vou colocar algumas variáveis, algumas incógnitas. Então vou chamar de x a distância de B até P. Então se aqui é x, essa distância aqui é o que falta para 250. Quer dizer, é o 250 menos x, ok? E aqui eu vou chamar de y. Muito bem. Então, lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Então, somando tudo, o perímetro é 700, ok? Então, a primeira coisa que nós temos aqui é um triângulo retângulo. Lembrando que aqui é o ângulo formado a 90 graus, porque é um retângulo. Então, nós podemos aplicar quem? O Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, isolando o y, nós temos que y é raiz de 10.000 mais x ao quadrado, ok? Agora precisamos lembrar, vou voltar um slide aqui, nós precisamos lembrar disso aqui, ó. O que representa a BPA, quer dizer, o que é isso aqui? Essa distância, ele é a metade do comprimento da pista, quer dizer, é a metade do perímetro. Então, o que nós podemos concluir? Que 100, que é essa distância, mais x mais y, equivale à metade do perímetro. E quem que é metade do perímetro? 350. Ok? Isolando o y, então passei o 100 mais x para o outro lado, ficou 250 menos x. Substituindo o y, ok? Substituir o y, elevando ao quadrado dos dois lados, nós obtemos o x, que vale 105. Lembrando que ele quer a distância de B até P. Então, ele quer saber a variável x. Então, a incógnita x vale 105. E a última questão número 3, ele fala de uma costureira, pagou R$ 135 por uma certa quantidade de metros. Uma criança feliz aí gritando aqui atrás. De um tecido. Ao passar pela loja vizinha, notou que o metro desse mesmo tecido estava R$ 2,00 mais barato que o anterior. Comprou, então, 1 metro a mais do que a primeira compra, gastando 130. Considerando as duas compras, o total de metros de tecido que ela comprou foi de... Ok, então perceba que R$ 135 por uma certa quantidade. Então, se você quer saber o preço do metro, é só dividir R$ 135 pela quantidade que eu comprei. Foi o que eu fiz aqui. Então, dividi R$ 135 pela quantidade. Agora, olha que interessante. Se a gente abaixar o preço de 135 para 130, o que nós vamos ter? Eu vou poder comprar 1 metro a mais. Então, quer dizer que se eu dividir 130 por x mais 1, ainda me sobrará R$ 2,00. Então, mais R$ 2,00. Então, o que nós temos aqui? Uma equação. Vamos tirar o mínimo. O mínimo entre x e x mais 1 é x vezes x mais 1. O que eu fiz? Eu multipliquei toda a expressão por x vezes x mais 1. E aí é o que nós encontramos. E aí podemos cortar o x. Aqui não tem o que simplificar. E podemos cortar o x mais 1. Obtemos 135 vezes x mais 1. 2x que multiplica x mais 1 e 130 mais x. Fazendo uma distributiva, encontramos uma equação do segundo grau. E aí, resolvendo Bhaskara, vai dar uma positiva e outra negativa. Descartei o negativo, então x é igual a 9. Então, significa que uma loja ela comprou 9 metros e a outra loja ela comprou 10 metros. Isso quer dizer que o total de tecido foi de 19 metros. Legal? Espero ter gostado aí dos exercícios. Até a próxima. Valeu, pessoal!